Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma live, e hoje live de número 49, e hoje vamos começar uma nova série por aqui. Sim, vamos falar também, continuando, né, a sequência aí do livro A Bíblia para o Milhão, mas numa nova série, né? Estamos na série de autoconhecimento e agora começamos na série Os Pilares para o Sucesso. E lembrando que dentro desse capítulo, que no caso seria a segunda parte desse livro, a gente fez a primeira parte, que era de autoconhecimento. Essa segunda parte vai falar sobre os 15 principais hábitos e atividades das pessoas de sucesso. Então, hoje seria o primeiro hábito, que é o tema gestão dos medos e riscos calculados, que é o que a gente vai estar partilhando aqui ao longo da live. Lembrando que a gente vai partilhar também o pensamento do vencedor, o pensamento do perdedor e as 10 ações práticas para você calcular os riscos e superar os medos. Então, isso que nós vamos falar um pouquinho hoje aqui. Muito importante esse tema para a gente poder, sim, dar start a essa nova série, né, que é Os Pilares para o Sucesso. Boa noite, Mariane, seja bem-vinda, querida. Eu vou colocar aqui nos comentários o nosso tema e já vou partilhar também com mais pessoas para que venham até a nossa live, para que a gente possa aqui trazer esse conteúdo para que vocês também consigam já aplicar aí na vida de vocês, porque é muito importante a aplicação. Quando nós temos só o conhecimento, ele fica fadado ao fracasso, porque a gente só fica ali com aquele conteúdo e a gente vai retendo conhecimento em cima de conhecimento e a gente não vê resultados, porque a gente não colocou em prática. Então, pelo menos se vocês conseguirem pegar uma ação aqui dessa aula de hoje, já vai ser o suficiente para vocês saírem aí do ponto A e indo para o ponto B, que é, no caso, vocês superarem esse medo que vocês com certeza passam por algum desses, que a gente vai partilhar aqui também. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, alguns que está no livro e alguns que a gente vai aqui lembrando também ao longo da live. Boa noite, Josi, seja bem-vinda, querida. Isaías, Eduardo, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui compartilhar essa live para a gente começar, né, com mais pessoas, atingindo mais pessoas para que venham até a nossa live. Esse conteúdo é muito importante, né? Então a gente vai aqui se lançando também a trazer novos conteúdos, a ajudar mais pessoas, porque a gente tem o intuito de transbordar. Quando a gente começa a transbordar, eu comecei a transbordar tem 1 ano, eu não sabia o que era isso, né? Eu adquiria muito conhecimento, mas eu não sabia o que fazer com isso. Até que encontrei mentores pelo caminho que me trouxeram até onde estou, trazendo conhecimento, ajudando vocês aqui e fazendo com que vocês também tenham acesso a conteúdos muitas vezes inexplorados, né? Então é importante que vocês estejam atentos a cada coisa que vai ser falada aqui, para também avançar de nível, para mudar de fase, todas essas coisas que a gente sempre partilha por aqui, né? Tô encaminhando para mais algumas pessoas, espero que vocês também estejam enviando essa live, para a gente já começar a partilhar essas 10 ações práticas, para vocês calcularem esses riscos aí, superar aí esses medos que sim, nos assombram o tempo todo, né? Bom, já compartilhei, vamos começar então a nossa live. Espero que vocês estejam com um caderno, porque a folha você tem talvez a possibilidade de perder depois. Esteja com um caderno, uma caneta e a sua água aqui do seu lado para beber, porque vai dar sede, tá bom? Ainda mais hoje aqui tá um pouquinho calor, né? Estou aqui no interior de São Paulo, um pouquinho mais quente, mas não nos impede de fazer uma live, de transbordar. Então a gente transborda ainda mais, né? Porque tudo a gente tem que dar graças ao Senhor. Temos que bem dizer tudo que Ele nos dá, tudo que Ele nos oferece como recursos, né? Tudo para nós é recurso. Então, vamos saber usar bem esses recursos que Deus nos proporciona, tá? Então, hoje o nosso tema é gestão dos medos e os riscos calculados. Então, o medo, ele sempre vai existir para todos nós. Isso diz nesse livro, né? A Bíblia para o Milhão, do autor Eduardo César, tá? E sabemos também que o medo, ele é muito atrativo. Então, se você começa a ter medo de algo ruim, aquilo vai sim sobrevir sobre você. Então, o que acontece? Então, se você for ter medo de algo, tenha medo daquilo que você quer alcançar, que você vai atrair para você, tá? Então, faz essas experiências, começa assim a mudar esses pensamentos que nos norteiam muitas vezes para nos sabotar, para nos deixar como pessoas fracassadas, para nos levar à depressão e para nos deixar retidos lá no passado. E a gente não vive o presente porque a gente fica muito lá para trás ou muito lá para frente e fica com medo do que vai acontecer e não parte para a ação, não parte para o enfrentamento ou até mesmo para o confronto, tá? Então é muito importante que vocês tenham mudança de pensamentos, mudança de hábitos e, consequentemente, tudo que vocês forem vivendo vai dar resultados novos para vocês, tá? Então, anotem tudo isso, tudo que a gente for falar aqui. E se surgir algum insight, também anotem, coloquem no chat, participem, porque quando você escreve, você materializa aquilo que você pensou, estava no campo da imaginação. Então, você trouxe
né, para o campo presente, aquilo que não está mais ali simplesmente viajando na sua mente, mas já está diante dos seus olhos, e você olhando aquilo no papel, você vai conseguir sim depois colocar aquilo em prática, revisitar, reacessar esse conteúdo, para que você também consiga aí a depois colher esses frutos que você plantou, porque aqui nessa live nós lançamos sementes. Então as sementes elas são lançadas em todas as terras, em todos os terrenos, mas nem todos os terrenos, que podemos dizer também que é a nossa mente, o nosso cérebro, estão acessíveis, estão preparados ou prontos para receber essas sementes, tá? E essas sementes elas vêm carregadas de conteúdo, carregadas de informação, e aí depende de vocês, se ela vai sim frutificar e gerar vários resultados, que é o que vocês estão buscando muitas vezes, tá? Porque o medo, ele é real, ele acontece, né? Inclusive, ele é um medo, ele é uma forma da gente sobreviver, tá? Mas quando ele tá muito em excesso, ele vai te paralisar, ele vai te fazer ter reações que você não gostaria de ter, ou talvez que você já está até tendo e não tá conseguindo sair daí, tá? Então, o medo, ele sempre vai existir para todos nós, mas cada uma das pessoas tem um medo diferente, né? Então, por exemplo, uma criança que talvez não está conseguindo dormir à noite porque ela entende que talvez tenha algum bicho no quarto ali, alguma coisa, é um medo real para ela, né? Ao mesmo tempo de uma pessoa que está talvez passando por um processo de assalto, alguma coisa assim ruim que acontece, é o mesmo medo, só que de maneiras diferentes, em realidades diferentes e para pessoas diferentes, né? Então, aí no livro fala assim pra gente, né? Que os vitoriosos, eles calculam os riscos dos seus medos e planejam superá-los. Então, por exemplo, a gente vai ter o medo. Aí o que você vai fazer? Você vai calcular esse medo para que você supere ele através de um planejamento. Então, isso que a gente vai partilhar aqui em vários momentos. Eu vou fazer uma pequena introdução para a gente já começar essas 10 ações práticas. Aí você vai pegando aquilo que você já consegue realizar de imediato e aquilo que talvez mais à frente você vai ter capacidade para resolver, tá bom? Então, os vitoriosos, eles fazem esse cálculo, tá bom? Então, eles vão calculando, planejando, por quê? Para superar, né? O medo, a gente precisa enfrentar ele. Então, quanto mais você enfrenta ele, mais sim ele vai fugir de você, mas ele vai estar de uma forma ou outra ali para te proteger, tá bom? Aí os perdedores, fala assim no livro, né, que os perdedores acreditam ser incapazes de superá-los. Então, as pessoas que se sentem fracassadas, perdedores, elas nem vão lutar contra o medo, elas vão ceder a tudo que o medo está oferecendo, então elas vão sim, a cada processo que elas forem vivendo, elas vão sim regredindo, ao invés de progredir na vida, ao invés de alcançar aquilo que precisa, aquilo que deseja, aquilo que talvez sonhou, né? Até ontem a gente assistia aí as lives do Pablo, ele falava muito sobre essa questão de recursos, né? A pessoa que sonha muito, ela não realiza aquilo que ela precisa, porque ela vai estar dormindo. Então, é preciso que a gente acorde, enxergue esses medos e sim, coloque na realidade dela e entre em ação. E parta para cima mesmo, né? Porque senão a gente vai ser dominado por esses medos que muitas vezes são coisas simples de resolver. Até mesmo aqui a gente vai partilhar, porque existem pontos que a gente precisa pedir ajuda para alguém. Buscar sim esses recursos de profissionais que estão preparados aí, que já tem vários depoimentos, tem várias experiências que podem nos ajudar. Ana Honório, seja bem-vinda, querida. Tá, então os perdedores, eles acreditam serem capazes. Então eles já têm essa mentalidade já de regressão. Eu não vou conseguir, e fica aquela vitimização, aquela coisa que não consegue mesmo. Então ela vai achar desculpas para nem ali, sabe, testar, né, uma forma diferente. Não, eu vou enfrentar, eu vou, por exemplo, aqui fazer uma live. Para muita gente fazer uma live é um terror, né? Então, como que você faz para enfrentar o medo de uma live? É só fazendo uma live. Então, hoje até coloco, por isso que eu gosto de colocar aqui, né, 49. Eu fiz muito mais lives do que 49, mas eu gosto de colocar esse número para eu ver o tanto que eu caminhei, o tanto que eu superei uma live da outra, né? Eu que nem aparecia, eu que não mostrava nada, né, da minha vida, nem o rosto, nada. Então, tinha assim o bloqueio da exposição, inclusive é o capítulo do meu próximo livro, em coautoria com 20 mulheres. Eu vou falar sobre isso, sobre a exposição. Quão importante é você se expor, né? Então, o medo da exposição faz com que você deixe de levar a sua mensagem, faz com que você deixe de conhecer até inclusive outros processos, outras fases ou até mesmo níveis que você precisa superar. Então, por exemplo, assim, eu tenho medo agora, mas se eu não passar dessa barreira desse medo, eu não vou enfrentar o próximo medo, porque o medo sempre vai existir. Lembra no comecinho da live? Então, vai existir sempre, né? Então, o que acontece?
você vai estar sempre ali lutando com cada uma das suas fases, né? Como uma casca de cebola. Cada nível que você vai tirando essa casca da cebola até chegar ali no final dela e ter superado todas elas. Mas sim, o medo ele vai existir para você também ter aquela segurança, aquela proteção que você também precisa, né? A Josi falou, qual é o nome do livro? Esse livro é a Bíblia para o Milhão, do Eduardo César. Inclusive, é um livro que eu estou partilhando todos os dias, um capítulo no meu grupo Desafio Devocional, que está no link da minha bio. Depois você pode entrar lá e participar também. Além do Provérbios do Dia, que a gente envia também lá um versículo para vocês, tá? Então, por exemplo, o que eu envio lá para vocês é porque eu li, eu passei pelo processo, então a gente coloca tarefinhas, né? E também as ações práticas ao final desse material que eu envio para vocês lá. Então é uma forma de vocês não terem, né, uma autossabotagem e falar que não consegue ler livros. Então eu envio todos os dias um capítulo para vocês lerem, né? E aí depois tem essas ações práticas e também tem lá o pensamento do vencedor, do perdedor. Lembrando que esse grupo já é o 4º livro que nós estamos lendo, né? Então a gente está aí por volta de 7 meses de atuação. Por que eu falo muito de números? Porque quando eu coloco números, eu estou calculando também e mostrando para minha mente que eu passei por aquele processo. Eu não só fiz algo aleatório e que não teve raiz, né? Então, quando você cria um grupo, você começa a transbordar, você faz uma live, você coloca uma numeração na live, você vai vendo o seu processo a cada dia e você vê o quanto você caminhou até aqui. Nossa, antigamente eu tinha medo de fazer lives. Hoje eu dou aulas, a gente faz aula particular, a gente faz atendimentos. Então, olha quanta coisa você desmistificou e você abriu portas que nunca seriam abertas se você não passasse pela primeira porta, entende? Que é a porta do bloqueio, aquele primeiro bloqueio que você teve, né? Encontrei o meu medo. Inclusive, aqui vai ter muitas dicas disso, tá? Nessas 10 ações práticas que vocês vão passar por isso. Por quê? Até a Josi tá aqui, eu tô vendo ela participando aqui no chat. Ela tá fazendo também um desafio, né? A jornada Espelho, Espelho Meu, eu tô sim participando. Então, eu acho legal porque a gente precisa partilhar o que é bom pra frente, porque a gente passa pelo processo. Então, por exemplo, o que a Josi tem pra entregar é algo que eu estou precisando. Então, eu preciso me olhar mais, eu preciso me amar mais. Todo mundo precisa se amar mais. Você precisa ter mais autocuidado. Então, por exemplo, o que a Josi tem, o transbordo dela vai me ajudar em uma área. A Patrícia, boa noite, querida, seja bem-vinda. Então, o que a Patrícia tem, ela fala também para mães, né? Coach de mães. Então, eu também vou pegar algo que ela passa de conteúdo e vou aplicar na minha vida. Então, você vai ter vários mentores aí na sua área de atuação, na sua vida. Por quê? Para que você vá aos pouquinhos superando cada um desses medos, tá? Deixa eu ver aqui o Joaquim. Oi, boa noite, Joaquim, querido, seja bem-vindo. Ele falou aqui, vamos ver. Parabéns, Dani. O verdadeiro amor lançou. Isso! Inclusive você já acertou, porque vai ser o versículo que eu vou falar aqui no finalzinho, né? Muito legal de 1 João. É muito legal, sim, Josi, porque a gente precisa passar esses conhecimentos. Então, quer dizer, o que eu fiz? Esse grupo foi uma forma que eu encontrei de eu também estar todos os dias lendo ao menos um capítulo por dia. E não é só essa leitura que eu faço, porque eu tenho 8 grupos de transbordo. Por que eu tenho tantos grupos assim? Porque cada um dos grupos é um desafio diferente, é uma forma de eu me conhecer mais, é uma forma de eu enfrentar novos medos, né? E aí, por exemplo, eu vou criando, estourando bolhas, né? A realidade é essa. Você vai estourando bolhas, vai passando de fases e vai falando assim, nossa, aquilo que eu tinha medo anteriormente eu não tenho mais. Agora o meu medo já se tornou uma coisa menor, né? Então o medo antigamente ele era grande, hoje ele já é pequeno, porque eu estou dominando sobre ele. Antigamente o medo dominava sobre mim, tá? Então é importante que vocês identifiquem isso, o que está dominando vocês aí. Qual é o tamanho do medo de vocês? Porque isso vai interferir muito aí nas suas realizações pessoais, inclusive, né? Boa noite, Maria, querida, seja bem-vinda, amada. A Josi falou verdade, cada um de nós temos algo para compartilhar e contribuir na vida dos outros, tá vendo? Porque se a gente não abre a boca, se a gente não fala algo que a gente conhece, por mais simples que seja, a gente não vai se conhecer. Então você abre um grupo de desafio, pega aí, já coloca 30 dias, eu gosto muito do 40, né? Então você coloca 40 dias, por quê? Você vai se comprometer aqueles 40 dias e você vai chegar até o final e você vai cantar, assim, o grito de vitória, porque, puxa vida, eu consegui passar por 40 dias. Eu não deixei de fazer um dia sequer e eu vi que eu ajudei muitas pessoas. Outra dica que eu vou dar aqui antes de a gente já continuar pra frente, por quê?
Mas, Dani, eu tô com um grupo de transbordo e as pessoas não falam nada, ninguém dá o retorno, ninguém dá o feedback. Isso, assim, pra nós é muito importante. Mas tem pessoas que estão no grupo que ela só vai perceber a mensagem dela no dia 39. Às vezes, todas as mensagens que passou por ali não fez sentido para ela. Mas a penúltima mensagem, ou mesmo a última mensagem, vai ajudar ela em algo. E vai ajudar você também, porque você passa pelo processo. Eu gosto muito de fazer as coisas passando pelo processo, né? Porque seria muito fácil você pegar um conteúdo solto na internet e lançar no grupo e dizer que transbordou. Não, você tem que passar pelo processo, você tem que fazer sim a leitura, né? Inclusive a minha rotina é meio doida, a minha rotina aqui. Mas o que eu faço? Independente do horário, eu tô ali produzindo, eu tô fazendo outras coisas, tenho vários outros compromissos, eu vou entregar aquele conteúdo. Pode ser de manhã, pode ser de noite, pode ser de tarde, de madrugada, mas é o meu compromisso com o grupo, mas tá ali a mensagem. Uma hora ou outra você vai conseguir acessar esse conteúdo e talvez aquele conteúdo não é para você agora. Talvez seja daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, né? Então vai depender muito da sua necessidade de resolver aquele problema, tá? Então, talvez o medo que você superou já ficou pequeno. Talvez agora você tenha medo de uma outra coisa. E você só vai saber mesmo enfrentando, tá? A Maria falou, verdade, Dani, você me desafiou a palestrar no Zoom, tá vendo? E foi muito bom, né, Maria? Porque eu percebi que agora você já tá fazendo mais live também, né? Então, tá vendo? Você, às vezes, um pequeno start, um pequeno movimento te leva a maiores movimentos. Então, precisa começar do pouquinho mesmo, sabe? Por exemplo, aqui poderia ter muito mais pessoas na live, né? Não tem muitas e nem por isso eu vou deixar de entregar o conteúdo, entende? Então, é muito importante, né? A Patrícia falou, vamos governar nossa vida. É isso mesmo. Quando a gente governa a nossa vida, o medo não vai interferir, né? O medo vai estar ali do ladinho, fazendo a parte dele na proteção, mas ele não vai estar atuando no campo da frente, porque você vai estar governando sobre a sua vida, né? Então é muito importante, tá? A gente, às vezes, tem um conteúdo para partilhar e surgem outros conteúdos, então é importante que a gente tenha, assim... Eu gosto muito de ter o meu roteirinho, porque eu sei o que eu tenho que falar, mas eu sei que surgem outras coisas para falar no meio do caminho. Até o Pablo sempre fala, né? Eu sei, os comentários não são nada na live, então às vezes você muda muito aquilo que você vai falar de acordo com os comentários, porque essa é uma contribuição, é recíproco, né? Eu falo daqui, vocês falam daí, a gente surge uma outra ideia, outros insights e um ajuda o outro, né? Muito bom isso daí. Tá? Então, os vitoriosos, eles vão calcular os seus riscos dos medos, né? E vão planejar superá-los a cada dia. Então, por exemplo, assim, você encontrou um bloqueio. Você vai ficar com ele? Não, você vai querer superar esse bloqueio, você vai estudar sobre ele e você vai enfrentar. Eu tenho medo de enfrentar telas. O que você vai fazer? Vai procurar alguém que fala sobre esse assunto, estudar sobre ele e aí você vai destravar diante das telas. Inclusive eu fiz um curso, né, com a Grazi Alves que ela falava sobre isso. Destrave diante das câmeras. Então é muito importante. Por mais que você já esteja atuando, fazendo uma live, mas você vai estudar ali e você vai destravar outras coisas. Nossa, por exemplo, eu podia ter uma iluminação diferente, eu podia ter uma forma de falar diferente, então você vai melhorando a cada dia, né? Então aquilo que já era bom vai ficar melhor ainda, mas isso vai depender muito da sua ação, de cada vez que você vai acumulando os seus micro resultados, né? Boa noite, Jaqueline, querida, seja bem-vinda. Boa noite, Jefferson, sejam bem-vindos. Tá? Então, os perdedores, eles vão acreditar que são incapazes. Então, eles já nem vão conseguir aí chegar nessa barreira, né, de superação. Eles vão ficar um pouquinho para trás e vai ter mais dificuldades. Então, o que vai acontecer? Eles vão precisar de ajuda de profissionais para superar esses tipos diversos de medos, né? Então, esse livro, ele fala também, né, que os vencedores fazem esse cálculo dos riscos e analisam as possíveis consequências, né? No caso, eles vão fazer, sim, planejar ações, que é muito importante que vocês planejem, e mitigar o potencial de cada ameaça, né? Por exemplo, cada ameaça, cada medo, qual que é a ameaça que esse medo produz em mim? Então você vai começar a ter um olhar mais clínico, né? Até eu comentava esses dias, né? Um dos códigos da intencionalidade é ter esse olhar de clínico geral, né? Você olhar nos detalhes, né? Por que eu tenho medo daquilo e por que isso interfere tanto na minha área profissional, pessoal, espiritual, né? Por exemplo, tem pessoas que não leem a Bíblia porque tem medo, né? Interessante, né? Veio pra mim agora. Porque às vezes tem alguma coisa ali que fala que aquilo para ela se torna um medo. Então ela criou uma crença limitante que vai impedir dela, sim, ter contato maior com Deus, né? Porque a palavra de Deus, né, é a sabedoria que a gente vai adquirindo todo dia e colocando em prática e transbordando e vivendo, né? Vivenciando pra gente sentir o que é estar na presença de Deus todos os dias,
partindo ali da fonte, da palavra de Deus. Então, isso facilita você encarar o medo de frente, essa questão de você calcular, a questão de você estar planejando e também buscar aí, analisar essas possíveis consequências do medo, né? O medo, ele tem atrapalhado muitas pessoas em várias áreas, né? Tá? Então, conheça os seus medos básicos, né? Que tem até um exemplo, né? Por exemplo, o medo da pessoa ficar, né? O medo da pobreza, por exemplo. O medo de críticas, né? O que as pessoas mais enfrentam, né? Medo de doenças. Passamos agora por uma pandemia, né? Quantas pessoas não perderam seus entes queridos e hoje tem ainda medo, né? Dessa pandemia voltar. Tem medo de outros tipos de doenças também que atingem famílias, né? O medo de perder alguém, né? Que ama. Medo também da velhice, né? Tem pessoas que vivem fazendo várias práticas para manter sempre aquela pele lisinha, então tem o medo da velhice também, que está ali incutidinho ali na pessoa, mas ela tem esse medo, né? E também o medo da morte, né? Que acho que é o mais comum, né? Todo mundo tem o medo da morte, né? Meu esposo sempre fala, né? Que você tem que estar preparado todos os dias para a morte, né? Então as pessoas falam, o que você faria se soubesse que hoje seria seu último dia, né? Não, você estaria fazendo a mesma coisa, porque a tendência é a gente fazer o que é certo, né? Fazer o que Deus ama que a gente faça, né? Principalmente, né, atendendo as pessoas, né, cuidando das pessoas. Amar as pessoas, né? Aquele mandamento que ele deixou tão simples, né? Amar as pessoas, né? Muitas vezes a pessoa nem se ama, então dificilmente ela vai amar o outro também. Então o medo, né? O medo vai paralisar a nossa vida. Então a sua paralisação vem sim do medo, tá? Até, né, a gente aprende muito com o Pablo, ele fala, né? Fala assim, o medo que tem que ter medo de mim. Então você vai começar a mudar os drives, né? Então, ao invés de você falar que tem medo, você vai falar que o medo é que tem medo de você. Para isso é importante que você governe a sua vida, né? Então você cuide sim da sua vida, cuide muito bem, para que ela não seja cuidada por coisas que talvez seja um desses medos que nós vamos falar aqui, tá bom? Vamos partilhar agora 2 pensamentos que esse livro nos traz. O pensamento do vencedor e o pensamento do perdedor. O pensamento do vencedor fala assim: eu tenho medo de que isso dê errado, mas minha vontade, né, de que dê certo é muito maior do que o meu medo. Olha só. E caso eu erre, vou melhorar e tentar. No caso aqui, vamos testar, tá? Trocar essa palavrinha. Testar novamente até conseguir. Boa noite, Grau, seja bem-vinda. Então, você vai testar até conseguir. Então, você não vai desistir, tá? Isso que a frase quer dizer. Aí, aqui, o pensamento do perdedor. Não tem como eu fazer isso. Tá vendo? Ela já colocou o não de frente, já impossibilitou, sim, a questão de superação do medo. Não tem como eu fazer isso. Imagina se eu não conseguir, o horror que vai ser. Aqui já pensou também na crítica, né? O medo, né, de não ser aprovado pelas pessoas, né? Inclusive, quantas pessoas não estão ainda na internet, não estão transbordando. Às vezes a pessoa até passou por um processo de uma faculdade, né? Fez aprendeu um conteúdo riquíssimo lá, mas chega na hora de ter ali o próprio negócio dela e fazer os seus atendimentos, aí não consegue, trava, né? Porque alguma coisa não foi trabalhada anteriormente para que ela superasse aquele medo. Então é importante, tá? Que vocês busquem sim identificar, escrever todos os dias para saber o que é que está aí atormentando vocês nessa situação do seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida, né? No seu profissional muitas vezes, né? E no seu também espiritual, né? Existem muitas coisas espirituais que sim, nos impede de avançar, nos impede de conhecer coisas novas, nos impede de acessar, né, o alto muitas vezes. Tem coisas que são muito mistérios, né? Então, por exemplo, se você tem muito medo, você não vai conseguir acessar alguns mistérios de Deus. Então, você precisa ir se lançando, se entregando nas mãos de Deus para Ele ir limpando tudo isso, tá? Tá? Então, é o que eu coloquei, né? O pensamento do perdedor a gente já falou, né? Então, aí vamos partir para as 10 ações práticas para vocês calcularem esses riscos dos medos e superar eles, tá bom? Espero que vocês estejam com um caderno e caneta para vocês anotarem aí, tá bom? São 10, né? A gente vai dar alguns exemplos também que vai ajudar vocês, tá? Bom, o primeiro passo para vocês superar os medos é conhecê-los. Por isso que eu falei para vocês que é importante estar com a caneta e o caderno para anotar. Então, vocês vão ter que buscar aí quais são as coisas que mais vocês têm medo de verdade, tá? Porque aí a gente vai começar a tratar um por um, né, na sua realidade, para vencer cada uma dessas situações, tá? Então, pausou, mas voltou aqui. Vamos lá.
Então, conheçam os seus medos, tá? Existentes. Aquilo que você já percebeu que existe na sua vida como medo, tá? E isso. Boa noite, Kelly. Seja bem-vinda. Listem os medos de vocês, né? Esse que a gente comentou aqui, tá? Anteriormente, alguns que nós falamos. Medo da pobreza, medo de perder alguém e tal. Coloque esses daí se você já tem, tá? Então, depois a gente vai buscar mais desses medos também para saber se a gente pode trabalhar com eles também. Quais são os medos que mais te dominam? Tá? É importante que vocês façam essa pergunta aí, ou aquela pergunta, do que mais você tem medo, tá? Então, vocês vão fazer essa primeira tarefinha. Listar, tá? Todos esses medos e colocar qual é o que mais te domina, tá bom? Por exemplo, se você ainda não está aqui no digital, né, fazendo uma live, talvez fazendo uma postagem aí, colocando algum tema que talvez seria importante que você falasse. Às vezes você tá com problema mesmo de se comunicar, né? Algumas pessoas têm medo de falhar, né? E não somente de falar, tá? Algumas pessoas têm medo de até mesmo falar em público, ou até mesmo, às vezes a pessoa tem mais facilidade de falar no off, né? Até a gente aprendeu no 459 hoje de manhã. Às vezes você tem mais dificuldade de falar no off do que no on, né? Então, veja qual dos dois aí que é pra você é mais fácil, mas tenta dominar as duas áreas, né? Tanto falar no digital quanto no off, tá? É muito importante. Então, essa é a primeira lista, vocês vão fazer assim de imediato, tá? O segundo passo, né, a segunda prática aí para vocês lançarem fora esse medo aí, né, após esse autoconhecimento, porque tudo aqui a gente vai falar também envolve o autoconhecimento, para você buscar no seu interior o que mais está te afligindo, tá? Então, após esse autoconhecimento, né, dessa prática número 1, você vai planejar. Planejar superar cada um desses bloqueios, cada um desses medos, tá? Então, o que você vai fazer? Você já identificou qual que é o maior, né, o dominante, é o medo dominante na sua vida. Então, você vai listar todos os seus medos em ordem de dominância. Olha, o medo de aparecer no digital, né, aqui na live, é meu primeiro medo. O segundo é o medo de falhar. Ah, o que eu vou falar é o medo de dar branco, por exemplo. Sei lá, você vai colocando nessa sequência, tá? O terceiro vai que, por exemplo, alguém faz alguma pergunta, eu não consigo responder e eu vou travar. Tá vendo? Então, você vai colocando como grau de dominância, tá? Então, com essa lista, você vai ver a consequência. Essa aqui é forte. A consequência de cada um desses medos. Por exemplo, aqui tem um exemplo pra gente, né? Que é do livro, inclusive, né? Ah, eu vou perder a renda do meu trabalho. Qual seria a consequência disso? Né? Aí você vai procurar um novo emprego, né? Então, a consequência você ia ficar sem aquele salário, sem aquela ajuda de custo, né? Pra você aí, até você, sim, tomar conta da sua vida e sair desse emprego, por exemplo. Então, você vai perder a sua renda de trabalho, você não vai ter mais essa renda. Então, você vai procurar um novo emprego, tá? Então, liste todas essas consequências e riscos, né? O que esse medo, olha, por conta desse meu medo de não aparecer no digital, eu não estou conseguindo escalar o meu negócio, né? Porque a gente sabe muito bem que aqui no Instagram, quando as pessoas não aparecem, não colocam seus rostos, fica muito mais difícil de vender, sim, de lançar seus produtos, né? Porque pessoas acreditam em pessoas, né? E não em marcas, né? Então, você vai ali, pessoas querem se comunicar com pessoas, tá? Então, é um negócio, assim, muito de relacionamento, né? Tanto que o relacionamento que gera intimidade, né? Então, se você não tem relacionamento, como que você vai ter intimidade, tá bom? Assim também, eu dou um exemplo muito claro com as coisas de Deus, né? Então, se você também não tá lendo ali, não lê a Bíblia todos os dias, você não tem aquele contato com Deus, fica muito difícil de você conseguir algo mais rápido, vamos dizer assim, né? Então, se você já tem amizade com Ele, você se comunica todos os dias, então você vai ter muito mais discernimentos para sua vida do que alguém que não lê, por exemplo, não tem esse contato, né? Fica muito mais distante, tá? Até eu sempre falo, né, que até os seus pedidos, eles são atendidos mais rápidos se você tem maior intimidade, né? Então, ele fala assim, não, eu vou atender primeiro, ó, ordem de prioridade, né? Ó, aquela minha filha, ela está ali todo dia comigo, ela dá aquele tempinho dela, da vida dela pra mim, então ali eu vou atender sim, porque ela está se merecendo, ela já está fazendo por merecer, né? Então, às vezes a pessoa tá muito distante, né? Mas para Deus nada é impossível, Ele pode fazer um milagre para todo mundo no momento que Ele quiser, né? Então, a gente tem que ter paciência muitas vezes também, tá? Então, essa foi a segunda prática para vocês fazerem essa listagem e fazer essa ordem de prioridade desses medos aí que estão invadindo a vida de vocês, tá? A terceira prática é fazer uma nova lista. Só que agora essa nova lista vocês vão colocar os benefícios do sucesso. Como assim? Vocês vão escolher, por exemplo, o medo número 1, né? O primeiro da listinha aí. E vai fazer uma lista com atividades, né?
do que você está deixando de praticar por esse medo. A gente já partilhou mais ou menos aqui a questão da consequência, né? Então, o que são essa listinha? Você vai fazer as atividades que você está deixando de cumprir por conta desse medo. Olha, eu estou deixando de fazer network com pessoas que poderiam avançar no meu negócio, eu estou deixando de, talvez, mudar de cidade, né, conseguir novas oportunidades por conta desse medo que está me bloqueando. Tem pessoas, por exemplo, que não conseguem nem dirigir carro, né? Tem dificuldades para dirigir carro, né? Às vezes sofreu algum trauma, alguma situação de trânsito, algum acidente, tem dificuldades. Tem pessoas que, por exemplo, pegou uma doença, tem medo de pegar outra doença. Tem pessoas que fizeram cirurgias, por exemplo, e tem medo de fazer cirurgia. Por exemplo, vamos dizer, uma mãe aí que talvez, né, teve um processo aí de cesárea, né, uma gravidez, e sofreu alguns traumas ali. Ela não quer engravidar mais, tem medo, né, por conta de passar por uma nova cirurgia. Então, são 3 realidades diferentes que me veio como exemplo aqui. Então, é importante que você coloque quais são as atividades que eu estou deixando de realizar por conta desse medo, tá? Por exemplo, eu não vou fazer exercício físico porque eu sinto muita dor no corpo, então eu tenho medo de ficar com dor no corpo. Por conta desse medo, você está deixando de praticar um exercício físico, que, por exemplo, por uma semana de treino, eu falo porque eu treino também, tô indo para 30 dias aí de treino, então você começa a sentir algumas dores no corpo, mas se você fizer os movimentos ali do treino de forma correta, com a sua coluna assim ereta, né, com a sua coluna certinha, sem ficar tendo desvios aí do corpo, sim, você vai ter dor, que é normal, né, porque você está movimentando seus músculos, articulações, né, mas você não vai ter aquela dor insuportável, porque você vai saber, você vai estar colocando na sua mente, não, isso aqui é importante, é um processo, é uma fase, eu vou ter que passar por isso, tá? Então são dores, são reais, mas que é necessário para que você alcance um novo nível. Aí conforme você vai treinando, né, eles vão aumentando o peso, vai aumentando a carga, né, para você carregar ali, porque você vai percebendo que aquilo que era pesado para você já se tornou leve. Então, o que acontece? Mas você precisou passar pelo peso menor, até chegar no peso um pouco maior e assim por diante. Por exemplo, você carregava uma carga de 40 quilos, 20 quilos, hoje você está carregando uma carga de 150 quilos, tá? Então, vai dependendo muito, você vai adquirindo força, você vai ganhando resistência, você vai liberando a sua farmácia cerebral, né? Que é a dose, a dopamina, a serotonina, a endorfina e a ocitocina. Então, você vai liberando essa farmácia natural que tem dentro de você e vai te dando bem-estar e vai te tirando da zona de conforto, vai te tirando desses medos que são muitas vezes imaginários, né? E aí vai te tirando, sim, né, dessa realidade de paralisação, tá? Então, esse medo, aqui tem um exemplo, né? Seu medo é não ter uma renda fixa, né? Isto te impede de abrir o seu próprio negócio, por exemplo. Boa noite, Rayane, seja bem-vinda, querida. Tá? Então, com isso, você está abrindo mão da sua liberdade pessoal, profissional, financeira, de tempo e também de ter uma renda superior àquela atual que você já tem. Boa noite, Eli, seja bem-vinda, querida. Tá? Então, esses medos, eles vão sim nos impedindo de passar para uma nova fase e experimentar, né? Ter novas experiências, porque a partir disso nós teremos novos resultados. Por exemplo, quando você entra dentro de uma mentoria, você entra em contato com novas pessoas que têm novas realidades e ali surgem novas ideias, surgem projetos, surgem parcerias. Às vezes você queria falar sobre algum movimento e você não tinha noção do que iria falar. A partir dessa sua ação, né, de entrar nesses grupos, de entrar em mentorias, você começou a ter ações diferentes. Isso te trouxe para onde você está hoje. Então, começa a fazer uma análise aí. O tanto que você caminhou do ano passado, de 2021 para 2022. Estamos chegando aí na reta final desse ano, né? E olha quanta coisa já nos aconteceu. Começa a pontuar o tanto de resultado que você já alcançou por conta dos passos que você deu à frente, né? Não para trás, né? Você não olhou para trás. Inclusive, tem uma das daqui que fala sobre isso, né? Para você não olhar para trás, né? Então, é importante que você olhe para frente e seja sempre aí avançando, né? Eu quero derrubar mais uma barreira da minha vida. Então, é mais um medo que estava te impedindo. Você foi aí derrubando e falou assim, não, eu sou muito maior do que esse medo, tá?
Então, vamos aí para nossa quarta prática. Após você fazer essas duas listas, tá? Reflita sobre elas. Então, pode ver que todo momento vai ter esse autoconhecimento, essa reflexão que vocês vão fazer de acordo com cada ação, de acordo com cada prática que foi lançada aqui para aqui, para vocês terem uma ação imediata, tá? A gente fala muito aqui nos hábitos, né? Inclusive do Paulo Machado, ele fala do FIA 5, né? Faça isso em 5, 4, 3, 2, 1 e vai, tá? E até ele fala, né? Vai que dá, porque às vezes você fica pensando assim, nossa, aí cai o perfeccionismo, né? Eu preciso fazer isso, fazer aquilo, que nem o Pablo sempre fala, que o perfeccionismo vai curar ele fazendo, corrigindo e depois você vai melhorando, tá? Então, às vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho que estar muito bom para eu começar, mas aí não começa, né? Então, por exemplo, se você vai fazer já de imediato, depois você faz uma correção, exemplo é um livro. Se você ficar muito ali presa às normas ortográficas, né, a gramática, a forma que você escreveu, o livro nunca vai sair, porque daí você vai ficar sempre achando coisas erradas para corrigir, né? Então lança ele, depois você corrige, vai melhorando com o tempo, né? E aí vai ficando bom naquilo, né? A minha mentora Ana Luquini sempre fala, né? Você vai trocar o pneu com o carro andando. É interessante porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero tanto fazer uma mentoria, inclusive vai ter uma dessas aulas que eu quero dar para vocês, que são 15, né? Vai ter uma aula que vai falar sobre isso, sobre mentoria, tá? Para vocês também aí desenvolver a mentoria de vocês, para destravar também isso, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho dessas coisas pra gente poder, sim, avançar e não ficar para trás. Então, quer dizer, trocar o pneu com o carro andando é, sim, você já ter as suas ações ali, você não precisar depender de outras coisas. Por exemplo, uma mentoria, né? Você cria a mentoria e você começa a fazer a sua entrega, né, paulatinamente, aos poucos. Por quê? Por exemplo, tem pessoas que tem que estar prontinho o curso dela para ela lançar. E daí não lança nunca, porque ela vai sempre achar algo que não está legal, que não está agradável aos olhos dela. Então, cria a mentoria, faz uma ideia rápida, já cria um grupo de transbordo, né, para você já ir mostrando um pouco do seu trabalho. Aí depois você oferece aí a sua mentoria, aquilo que você tem, que você é bom naquilo, que você já tem experiências. Se você já tiver alguns resultados, vai ajudar também. Boa noite, Nenê, seja bem-vindo. Boa noite, José Francisco, seja bem-vindo. E aí o que acontece? Você vai lançando a sua mentoria com o carro andando mesmo, trocando o pneu com o carro andando. Por quê? Você vai entregando ali em tempo real. Por exemplo, na semana que vem vai ter a primeira aula, a segunda aula. E aí depois você vai subindo as suas aulas na plataforma e a pessoa, depois que, por exemplo, não conseguiu assistir ao vivo, consegue acessar. Você deixa ali disponível por um ano para ela poder acessar. Então, o que acontece? Vai acessar o conteúdo, né? Óbvio que quando você assiste algo ao vivo, você se compromete muito mais, a frequência é outra, a energia é outra, né? E aí você consegue fazer perguntas, você consegue ter mais acesso, guarda essa palavrinha. Quando você entra dentro de uma mentoria, dentro de um curso, de alguém que já passou por aquele processo que você quer superar, porque hoje estamos falando sobre medo aqui, né? Você vai ficando bom naquilo, tá? E você vai enfrentando novos... E você vai criando suas mentorias também. Então é importante que a gente passe por esse processo, a gente esteja participando ao vivo, pra gente ter mais comprometimento, a gente consiga fazer perguntas, destravem coisas que talvez só naquele momento ao vivo você conseguiria destravar. Boa noite, Edna, querida, seja bem-vinda. Tá? A Josi falou exatamente, quem treina fica bom. Isso, por exemplo, a gente não nasce pronto, não. A gente vai treinando, vai testando. Nossa, eu fiz a live, parece que não ficou bom, né? Eu fiz uma live, nossa, não gostei daquilo. Então, na próxima você corrige, tá? Mas tem gente que eu sei disso daí, viu? Tem pessoas que excluem a live. Olha que triste. Só porque falou alguma coisa no meio ali que não gostei, eu achei que não ficou legal o que eu falei. Não que, né? É bom a gente falar o que é certo, né? Mas às vezes por causa de um errinho mínimo, assim, errou uma palavrinha no meio da live. Aí exclui a live. É certo. Uma pessoa, uma vez eu conheci, ela nunca fazia live. Quando ela fez uma primeira, ela falou pra mim assim, nossa, eu acho que eu perdi essa live e tal. Eu tô pensando em excluir ela. Eu acho que depois ela achou, né? Tava em arquivados. E excluiu a live. Nunca mais fez live também. Então, não aproveitou a oportunidade para destravar, né? Então, por exemplo, sempre vai ter aquela live que não é tão boa, né? Mas você vai melhorando. Como que você melhora? Executando, né? Como que você vai saber se você é bom naquilo? Fazendo, né? Tá? Então, é importante que vocês coloquem ação e destravem, gente. Vamos destravar, né? Porque não dá pra gente ficar travada a vida inteira, né? Boa noite, Elaine, querida, seja bem-vinda.
Tá, então falamos aí na quarta ação prática, né? Que fala sobre fazer as duas listas, refletir, né? Tomar ação imediata, né? E vocês vão refletir por 1 ou 2 dias aí, tá? Vão analisar as consequências do que esse medo tem feito na vida de vocês, tá? E aí, acreditem, vocês irão conseguir transformar suas vontades em realidades, né? Para o medo não dominar vocês mais, tá? Então, fala pra mim aqui, quem quer continuar sendo dominado pelo medo? Eu acredito que vocês não queiram, né? Então, é importante que vocês pesquisem mais sobre o medo. Existem vários tipos de medo, tá? Numa outra live a gente pode trazer sobre isso também. Mas aqui eu quero trazer mais ação prática pra vocês, tá? Essas listinhas, vocês terem esse autoconhecimento, vocês trazerem à tona aquilo que está impedindo vocês, que vocês já conseguem enxergar que está atrapalhando vocês, tá? Muitas vezes você tá no meio do povo, assim, né, na multidão, e você fica se escondendo, porque você não quer que ninguém te veja ali. É um medo também, tá? Você fica se escondendo, você fica se refugiando, né? Do que mais você tem medo? Então, é isso que a gente precisa colocar, né, nesse grau de dominância. O que mais te domina, né? Coloca por escalinha, né? Esse primeiro medo eu quero eliminar ele, tá? Tem pessoas que têm medo de vender, tem pessoas que têm medo de criar algo, tem pessoas que têm medo de dar opinião, tem pessoas que têm medo da crítica, da aprovação, tem pessoas que têm medo de sair da casa dos pais, por medo de ficar sem nada, ou, por exemplo, de achar que não vai ter direito a mais nada, ou até mesmo achar que vai ficar sem um lugar para morar. Gente, existem vários tipos de medos, tá? Por isso que é importante que vocês deem essa paradinha e identifique aquilo que mais incomoda vocês, tá? Então vai partir muito disso também. O que mais está incomodando vocês, que é isso que vocês vão colocar no papel, tá? A quinta ação prática fala assim: após vocês refletirem, fazer todo esse processo que nós falamos aqui, essas listinhas, né? Vocês vão fazer um levantamento de todos os possíveis riscos, tá? Para planejar os próximos passos. Bom, já identifiquei que eu tenho medo de falar diante das câmeras. Qual a consequência disso? Eu não consigo criar novos negócios, não consigo desenvolver o meu método, não consigo destravar para o digital, não consigo, assim, vender os meus produtos, né? Porque você precisa aparecer para isso. E isso medo de não ser aceita, né? Medo de não ser aprovado, tudo isso, né? Medo de não pertencer a algo, tá? E aí o que acontece? Vocês vão definir aí, planejar os próximos passos. Como que eu faço? Então, o próximo passo seria eu fazer uma live, por exemplo, né? Por exemplo, se você tem dificuldade de fazer uma live sozinho, sozinha, chama alguém que está aí fazendo collabs e vai e faça com a pessoa. Por exemplo, eu já fiz live com a Edna e foi uma live maravilhosa. Inclusive, nesse dia da live com a Edna, eu acho que foi com você, né, Edna, que a nossa live caiu a primeira parte e fizemos em 2 partes. Você imagina, né? Então tivemos esse empecilho, a internet cortou ali, mas não perdemos o conteúdo, então a gente voltou e continuou na segunda parte, tá? Então imagina, se eu tivesse com medo ali, eu nem teria voltado. Eu falei, nossa, que vergonha, né? Caiu a minha live, não deu certo, então não, a gente voltou, continuou e fechou a live com chave de ouro, tá? Então talvez a sua habilidade agora, a sua facilidade seria fazer uma collab, né? Uma coisa mais prática, mais rápida, ou até mesmo como a Maria Flores. A gente fez aí uma live dentro do Zoom, né? Dentro do meu grupo Mulheres Fonte de Luz, que o objetivo do grupo é esse mesmo, é destravar você para falar aqui pro digital, é destravar a sua mensagem, porque às vezes você não tá conseguindo falar, você tem muito conhecimento, você domina a sua área, mas você não consegue passar esse conteúdo à frente, né? Você é muito bom no operacional, né? No estratégico, ali você tá conseguindo melhorar, mas você não consegue muitas vezes passar esse conteúdo, né? Você não consegue treinar o outro, você não consegue delegar para alguém aquilo que você sabe. Então, quando você começa a ensinar, você automaticamente vai estar transbordando, você vai adquirir mais conhecimento, você vai refinando o seu conteúdo. Tem coisa que você fala que você nunca imaginou falar, mas através desse processo, que é o destravar todos os dias, você descobre que você tem muito, mas muito conteúdo e que pode ajudar milhares de vidas, né? Porque depois que a live ela fica salva, muitas pessoas passam por aqui. Depois disso, você recebe muitos e muitos depoimentos de uma coisa simples que você falou no meio da live e a pessoa escutou e gostou. Aí, resumindo, você cumpriu o seu papel aqui na Terra, você levou a sua mensagem da forma que você envelopou. Então, você vai estar envelopando a sua mensagem ao você transmitir.
né? E nós temos essa graça de ter a internet, né? Esses canais, aplicativos, por exemplo, o Instagram, que contribui, né, com a nossa vida aqui, para a gente poder enviar essas informações que está dentro do nosso coração, que fica ali muitas vezes guardadinho, né? Mas a gente vai destravando, né? Teve uma live que eu falei que o nosso coração tem várias portas, então essas portas precisam ser abertas para que essas mensagens saiam e alcancem as pessoas que precisam, né? Tem mensagens que estão dentro de nós, que são cura para essas pessoas, tá? Então, às vezes, você precisa ir um pequeno esforço, né? Então, o que você precisa sacrificar hoje para você fazer uma live, para você entregar o seu conteúdo, para você destravar aquilo que mais está te impedindo de avançar, de crescer, tá? Uma coisa que eu acho legal também é você ter hábitos, né? Porque às vezes você tá faltando algum hábito na sua vida que você não está destravando. Então, o hábito, por exemplo, de você começar a fazer exercício físico, por exemplo, vai te dar mais disposição. Você vai conseguir, por exemplo, às vezes você tá naquela correria, você descansou muito pouco tempo, mas você tá com tanta energia no corpo porque você está treinando, que você, talvez aquele pouquinho sono que você teve, né, você dormiu pouco, já foi o suficiente para você se recuperar para o outro dia, tá bom? Então é importante identificar tudo isso, tá bom? Então, aí vocês vão fazer essa reflexão e tomar esses próximos, planejar, né, esses próximos passos, tá bom? Aqui eu já falei, né? Exemplo, né? Ao se demitir, por exemplo, quando você faz uma demissão, né? Quanto tempo você vai se manter, né? Nesse emprego, né? Sem esse emprego. Então, é um cálculo que você vai fazer. Calcula aí. Ah, você acabou de sair do seu emprego, você, né, foi demitido. Quanto tempo será necessário para você se restabelecer? Quanto tempo você vai se manter nessa situação? Ou você vai aceitar essa situação, ou você vai correr atrás de novas oportunidades, tá? Então, é um exemplo que estava no livro, achei bem legal de partilhar. A nossa sexta ação prática. Após todos esses passos anteriores, não olhe para trás. Quando você fica olhando muito para trás, você talvez vai querer voltar naquela zoninha de conforto. Ah, era tão bom, porque antigamente não tinha que produzir tanto conteúdo. Antigamente era bem mais fácil a minha vida, né? Tinha alguns problemas, mas parece que não tinha tantos, né? Porque quando a gente começa a trabalhar com pessoas, a gente ganha vários problemas, né? Tá? Então é normal, mas pensa assim comigo, que cada problema que você arrumar, você vai desenvolver outras coisas, você vai encontrar soluções para essas pessoas, você vai entender você e entender o outro também. Olha que legal, então são várias vantagens que você adquire aí ao longo desse percurso, tá? Então, quando você enfrentar esse medo, ele vai fugir de você. Ele vai falar assim, aqui eu percebi que eu não dou conta, não aguento ficar nesse lugar mais, né? Ela me dominou e eu não mais dominei ela, tá? Não pensem no fracasso, os pensamentos aí podem também atrapalhar nesse caminho, então lutem aí com esses pensamentos. Fala assim, oi pensamento, tudo bem pensamento, tchau pensamento. Não, aqui não é o seu lugar e vai embora, né? Então, pensem sim na vitória de vocês e na superação do medo a cada dia, tá? Porque a luta é dia a dia, né? Então lembre-se, onde você focar vai expandir. Se você ficar com muito medo de alguma coisa, aquilo vai sim vir com muito mais força para cima de você e vai te impedir de estar em novos lugares, de conhecer novas pessoas, de se envolver em novos projetos, tá bom? A nossa sétima ação prática, enfrente os pequenos medos do dia a dia. Tá vendo como é tudo dia a dia, né? É de degrau em degrau que você vai subindo e percebendo, nossa, aqui pra mim era tão difícil, hoje pra mim tá leve, né? Então eu já tô subindo. E a gente tem os picos, né? Picos e vales, tá? Então a gente nunca vai estar sempre totalmente pleno, né? Algumas pessoas falam, eu sou totalmente pleno, mas sempre vai ter alguma coisinha ali pra tentar nos desviar, pra tentar nos rebaixar. Mas aí você vem com toda a força que você tem e vai se levantando aos poucos, tá? E claro, como eu falei, andar em grupo, estar em mentorias, estar em movimentos, participar de projetos, tudo isso, tá? Então nunca fique sozinho em nada do que você fizer. Porque dessa forma você vai estar desobedecendo a própria ordem de Jesus, né? Quando ele falou pra gente ir de 2 em 2, ele sabia que a coisa não seria tão fácil assim, né? Então, pensa aí pra vocês lembrarem com mais facilidade, tá? E aí, se a gente enfrentar os nossos medos dia a dia, né? Aos poucos ali, a gente vai superar no caso, a gente vai estar aqui, né? Enfrentando os pequenos medos, a gente vai superar os grandes medos. Aquilo que era grande ontem se tornou pequeno hoje, tá? E aí você vai o quê? Vai tendo o medo de receber um não, por exemplo. Tem muita gente que tem medo de receber um não.
Isso é muito claro na realidade das vendas, né? Tem pessoas que falam assim, eu tô cansado de oferecer meu produto e só recebo não. Normalmente é um não mesmo, né? Então busque aí todos os nãos, porque algum sim vai aparecer no meio do caminho. Uma hora você acerta, tá? Então às vezes você precisa entrar em contato com mais pessoas, você precisa abordar mais pessoas, você precisa mudar a estratégia, mudar a forma de comunicação, mudar as plataformas que você usa. Por exemplo, tem públicos e pessoas que ela tem mais facilidade para se comunicar lá no Facebook. Outras pessoas já preferem o Instagram. Outras pessoas já vão no YouTube, por exemplo, já vai direto para lá. Então você precisa descobrir qual é a plataforma onde está o seu público. É lá que você vai atuar com mais força, tá bom? Não tirando, né? Por exemplo, você tá aqui no Instagram, Facebook você pode estar em todas as outras plataformas, mas sempre vai ter uma plataforma que tem mais ali o seu público, tá? Boa noite, Essência Splendid, seja bem-vinda. Então, enfrente os pequenos medos, né? Pra você superar os grandes medos aí que vão aparecer no meio do caminho, tá? Que é normal, tá? Então, se você tem medo de receber não e também de ser rejeitado, o que você vai fazer? Você vai enfrentar esses medos. A única forma que você vence o medo é sim enfrentando, tá? É como eu falei pra vocês, eu tinha medo de fazer uma live, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma live. E aí você faz a segunda, a terceira, a quarta, a live 49 e assim vai, tá bom? E aí você vai percebendo que aquilo era algo muito pequeno e que você que colocava ele como grande e te dominava, né? Que legal, né? Você tá na Suécia, né? Que legal, tá vendo? A gente já tem participação da Suécia aqui também. Olha como é importante a gente abrir a nossa boca, a gente se posicionar, a gente entrar em movimento para que a nossa mensagem alcance outros continentes, outros países, né? Atravessa os oceanos, né? Abala toda a estrutura, né? Aquele monte de cabo que está debaixo do oceano realmente leva a nossa mensagem, né? A Rufina, seja bem-vinda, querida. E é muito legal isso, né? Então a gente vai agora pro nosso passo número 8, né? A nossa prática de número 8 pra gente superar o medo, pra gente poder estar aí mais atento às coisas do dia a dia e sim superar, né? Superar cada um desses medos e fazer esse cálculo desses riscos do medo. Quais são os riscos que esses medos estão fazendo na nossa vida? O que está impedindo da gente fazer, avançar e realizar, tá? Então, a 8ª prática. Se você tem um grande medo, não fique falando deles. Não fique falando sobre eles. Quanto mais, como a gente falou da questão do focar e expandir, quanto mais você fala do medo, mais o medo vai estar invadindo a sua vida, mais o medo vai estar presente na sua vida. Então, se você está hoje presente, o que você quer colocar dentro da sua realidade? Né? Pensa aí no seu campo de atuação. Se você tem muito medo de vender, você nunca vai vender o seu produto. Tá? Então, o que você vai fazer para você eliminar um pouquinho o medo das vendas? Estude sobre vendas, entenda as estratégias, siga as pessoas que são muito boas nessa área, tenha mentores que vão caminhar com você nesse processo e vai fluir naturalmente. Aquilo que era muito grande vai se tornar pequeno para você e ainda digo mais, você vai começar a falar sobre esse assunto com muito mais naturalidade, você vai ter autoridade para falar sobre isso e você vai sim aprendendo novas estratégias. Essas estratégias podem se tornar um produto, uma mentoria. Olha quanta coisa boa que existe, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho uma renda para comprar um livro, para comprar um produto, para comprar um curso, mas ela tem alguns conteúdos que ela mesma tem o próprio produto dela. Então ela vai desenvolver para assim sair do vermelho, né? Então também trilhar esse caminho de ter uma renda extra, no caso, né, a gente vai ter uma renda a mais, né? Tá? É muito interessante, já tem um curso que falava, né? Tava numa aula, uma live e falava isso. Não fale renda extra, mas fale assim, uma nova renda, né? Uma nova renda porque dá aquela sensação que você tem novas rendas, né? Só uma renda extra parece que é algo simples, né? Mas uma nova renda dá aquela sensação que você tem várias rendas que te ajudam aí mês a mês, tá? Então aqui eu coloquei, né? Se expor com isso te mantém mais refém, né, do medo, tá? Quanto mais você fica falando dele, mais ele vai atrapalhar no seu processo de superação, tá bom? Então, se precisar falar com alguém aqui, o livro fala, né? Escolha alguém de confiança, alguém de fato que você acredita que é referência naquilo, né? Alguém também que passou por aquilo que você passou, que pode te ajudar nesse processo, né? Muito importante. Existem várias, inúmeras
inúmeras situações da vida em que nós estamos enfrentando e que, puxa vida, nossa, aquela pessoa passou por aquilo, quem sabe eu falando com ela, eu não consigo superar também a minha situação. Então não tem como, às vezes aquilo que você vive hoje, alguém já passou por aquilo e pode te ajudar a contribuir aí nessa superação, tá? A prática de número 9. Se o seu medo tem a ver com algum trauma, algum bloqueio do passado, busque a ajuda de um profissional. É muito importante vocês terem alguém do seu lado aí para olhar, né? Aquele olhar de fora, né? Às vezes você tá olhando para você, mas você não consegue enxergar. Aí vem alguém de fora e desperta os seus olhares e, nossa, agora eu entendi. Agora eu percebi porque eu estou travada nessa área, porque eu não consigo avançar, porque eu tenho medo disso, daquilo, tá? Então você vai aos pouquinhos desmistificando tudo isso que você tem vivido atualmente na sua vida, tá? Então, escolha alguém com experiência, tá? Alguém que você confia, a gente já falou, tá? Alguém que passou por isso, tá? Que vai ter muito mais autoridade nesse assunto para te ajudar, tá? Então, olha, talvez são muito ações práticas, né? Essas lives que a gente faz é sim para te tirar sim da zona do conforto, para fazer com que você veja que tem novos olhares, novas perspectivas de vida e vai te condicionar aí, ou melhor, tirar você das condições e te colocar nas decisões que vêm seguida de ação, tá? A Edna falou, modelar quem já fez com sucesso. Isso mesmo, temos que ter essas referências. Por exemplo, esse livro, A Bíblia para o Milhão, que eu partilho esse conteúdo com vocês, é uma pessoa que buscou todos esses conteúdos sobre isso e mostrou, né, várias formas. Inclusive tem um dos dias que vai falar sobre livros também, né? Essa questão de você ler mais livros, você buscar mais conhecimento, você ter uma rotina, né, de leitura. O mínimo que você leia por dia já vai te deixar diferente, já vai te deixar com um olhar mais preciso para as coisas, vai te deixar mais sensível, né? Para entender o porquê que tem acontecido algo com você e você não está conseguindo resolver. Tem muitas soluções que estão nos livros, mas o que acontece? As pessoas não acessam esse conteúdo, né? Por falta mesmo de vontade de querer ler ou até mesmo uma estratégia, né? Existem várias metodologias que facilitam a nossa leitura. Por exemplo, hoje em dia já tem os audiobooks, né? Então você não precisa ficar só olhando naquele texto, que talvez pode ser que seja cansativo, né? Essa semana mesmo que passou, eu li um livro, né? Foi uma primeira experiência que normalmente eu gosto de ler mesmo, né? Com os olhos ali e escrevendo, anotando, riscando, grifando, porque eu sou mais sinestésica e visual. É importante que você encontre a maneira com que você aprende com mais facilidade, tá? É muito importante isso. Às vezes tem pessoa que só gosta do digital, então ela gosta muito dos e-books, né? E tá ali nas telinhas de tablet, pelo celular também, ou até mesmo pelo computador. Então a gente respeita cada um desses comportamentos, né? Essas formas de aprendizagem, né? E aí facilita. Daí eu li um livro em alguns dias, né? Acho que foi menos de uma semana, só ali no áudio, né? Então foi bem bacana. Era um livro de 3 horas e meia, né? De áudio. Eu fui escutando um pouquinho por dia, dava 1 hora mais ou menos. Aí eu voltava um pouquinho para trás, né? Para escutar mais um pouco. E acabei lendo um livro inteirinho. Qual que é o meu próximo passo agora? Só escutar e tá bom? Não. Eu vou lá, eu vou acessar o conteúdo impresso e vou sim capturar todas as tarefas e ir fazendo conforme a minha necessidade, tá? Então, executar as tarefas. Às vezes tem tarefas muito simples, né? Às vezes até mesmo listar coisas que você precisa tirar da sua vida. Simples assim, mas se você não colocar no papel, você não vai ter aquela consciência, não vai ter clareza naquilo que você precisa eliminar da sua vida, que está te barrando, né? Para o próximo passo, para você se dominar aquela área, tá? Então é muito importante que vocês identifiquem isso, tá? Aí vamos lá. Na 10ª prática, fala bem assim: não desista até você superar o seu medo mais dominante. Como a gente falou no comecinho da live, né? Após você ter feito aquela listinha que você ali colocou qual é o medo que mais te domina, né? Então não desista, tá? Até você superar esse medo mais dominante que você tem aí, tá? O medo que mais te domina deve ser superado para você superar os demais que vão existir na sua vida. Como eu falei também no comecinho da live, às vezes tem medo que você vai enfrentar agora e depois você vai subindo de nível e lá na frente vai surgir um outro medo, né? Muitas pessoas são atacadas até mesmo no intestino quando sentem medo, né? Sentem reações aí do corpo, por exemplo, a mão começa a esfriar, suar.
Então, existem várias ações que acontecem no seu corpo. É bom que você anote também tudo isso, tá? Por que que eu tô sentindo essa dor no meu estômago? Por que que eu tô sentindo essa dor de cabeça? Por que que eu tive aquela... Sabe, tem pessoas que têm essa sensação até de desmaio, né? Quando tem que falar com alguém, né? Alguém que é muito autoridade, às vezes você precisa enfrentar e falar alguma coisa, né? Então, são coisas simples, mas precisam ser resolvidas, tá bom? Então, elas vão ser... O medo, ele vai sempre atacar algum órgão do nosso corpo. Se você não resolver ele vai atirar para algum ponto aí do seu corpo, tá? E observe qual é a parte do seu corpo que mais tem sido afetada por conta de você não ter resolvido esse medo que está aí te barrando, tá bom? Muito importante isso, tá? Então, você tem capacidade para superar todos esses medos, tá bom? Deus nos deu a capacidade para a gente resolver todas as coisas. Então, a gente precisa ir resolvendo. Mas não deixa acumular, tá? Então, se hoje aqui durante essa live você percebeu algum medo, já anota aí e coloque as ações práticas. O que que eu vou fazer para eliminar esse medo? Quem é a pessoa que vai me ajudar? Né? Quais são aqueles que me dominam e o que que eu vou ter que fazer? Começa a fazer perguntas, tá? Essas perguntas que vocês farão vai fazer total diferença na vida de vocês, tá bom? E façam boas escolhas na vida, né? Para ajudar mais pessoas com esse problema. Então, se você vai fazendo escolhas, você vai percebendo que aquilo sim atrapalhava você e você vai conseguir falar desse assunto. Uma dica boa que eu vou dar pra vocês aqui, que não tá no livro, tá? Essa é uma dica aqui do perfil mesmo. Por exemplo, no começo aqui eu lembro que eu falava vários assuntos. Alguns assuntos eu peguei pra partilhar, eram coisas que eu vivia como bloqueio, né? Então eu coloquei, né, em postagens, né? Então eu pesquisava o assunto e trazia, né? E o medo todo mundo tem, como eu falei no começo da live. Mas tem que saber qual é o medo que você mais tem que te domina, tá? E pra você já ir eliminando ele e despertar para outras áreas, tá? Então, por exemplo, começa a falar de um bloqueio que você tem. Ah, você tem medo da crítica? Começa a pesquisar mais sobre a questão da crítica, como eliminar ela, como vencer ela, como que eu posso superar, o porquê da crítica, o quanto de coisas eu perdi por conta disso, quantas oportunidades eu deixei de viver, né, por conta dessa crítica. Às vezes alguém falou assim que você não era capaz, às vezes alguém falou assim que você não tinha condição para aquilo. Às vezes a pessoa falou assim pra você, olha, você não consegue fazer isso. Você nunca vai conseguir fazer isso. E aí você, ao invés de resolver aquele problema, você ficou guardando aquela frase a vida inteira. Então o que que você fez? Você alimentou o medo. E quando você alimentou ele, tá gordinho, ele ficou até gordo, ele ficou inchado de tanto que você alimentou ele. Então o que que você vai fazer agora? Você vai fazer um treino pra deixar aí o medo, né? Tirar o medo e você ir, sim, emagrecendo desse medo que foi te engordando. Por exemplo, se a gente começa a estudar muito e não aplica aquilo que estudou, ou também não transborda, a gente vai ficando com o cérebro inchado. Eu vou falar pra vocês, eu tava assim no começo. Ano passado eu não sabia o que era isso de transbordar, eu não sabia o que era fazer uma live, eu não entendia, nossa, o que eu vou falar, né? Até que eu me despertei para os livros, escrevi meu primeiro livro, segundo livro em coautoria, e comecei a escrever todos os dias um pouquinho, comecei a ler mais livros, comecei a despertar para isso também. E aí o que acontece? Quanto mais contato você tem com a escrita, melhor você vai ficando. Ah, eu gosto muito de falar sobre autoconhecimento, então começa a pesquisar sobre isso, começa a falar sobre isso. O que dá para você começar já de imediato? Pega algum livro que você gosta. Pode ser até mesmo a Bíblia, que eu recomendo que se vocês não estão lendo, comece a ler todos os dias um capítulo, tá? Independente do livro que vocês forem começar, mas tenha contato com a palavra. E começa a abrir aqui a live, seja 15 minutos, 20 minutos, e compartilhar aquilo que você está sentindo no coração, aquilo que você leu, né? Você pode ler um trechinho bíblico e comentar rapidamente, todos os dias, até você ir, sabe, progredir. Você vai aumentando os níveis, né? Por exemplo, hoje você leu, falou por 15 minutos, amanhã você pode falar por 20, por 30. Aí depois você pode criar uma série. Eu gosto muito de criar séries porque a gente vai ter aquela continuidade. Isso me traz para quê? Para não desistir, para mim não parar, para mim não achar que já acabou o conteúdo, né? Conteúdo tem de monte. Aí eu falei um dia, nossa, eu tô trazendo conteúdo de livro, mas eu queria falar mais coisas ainda que saem do meu coração, ali daquela essência, né? E aí um dia, aí veio a questão do transbordo. Então o que eu fiz? Eu converso com algumas pessoas, passo por alguns atendimentos, e dali surge algum assunto, aí eu transbordo no papel aquilo que eu falei, aquilo que eu deduzi, e sai uma live nova. Uma live exclusiva,
E aí eu venho aqui, partilho com vocês, eu converso bastante, a gente vai aqui tendo alguns discernimentos durante a live. Então, é uma live diferenciada. Então, aí, tá vendo? Suprir aquela minha necessidade de falar conteúdos diferentes e mais autorais. Por exemplo, aqui é um conteúdo que eu trouxe do livro A Bíblia para 1 Milhão, do Eduardo César, mas praticamente eu falei mais coisa minha do que do livro, tá? Então, leio aqui o que eu partilhei com os pontos, né? As 10 ações práticas, mas se eu fosse, por exemplo, assim, no começo, vamos dizer que sim, que no começo talvez fosse, né? Eu ficaria travada no ponto que eu escrevi aqui. O que que você faz? Isso tudo é exercício, é prática, tá? Então você vai treinando o olhar aqui na câmera, né? Às vezes tem pessoa que fica olhando pra baixo, então você vai olhando, percebendo você. Então quanto mais você vai se olhando na live, você vai destravando. Interessante, né? Então isso é muito bom. É o poder da exposição, tá? Então a exposição faz isso com a gente. Aí você vai encontrando pessoas com o mesmo propósito que você, a mesma mensagem, aquela mensagem que é no coração da pessoa também tem a ver com a sua mensagem. Aí você vai unir a sua mensagem com a mensagem da outra pessoa e vai sair uma terceira mensagem. É show de bola, é muito bom. E faz muito bem pra gente, tá? Então aí você vai criando mais conteúdos ainda. De repente você surge a necessidade de criar um grupo para você transbordar. Mas do que eu vou criar esse grupo, Dani? Tem que ter um objetivo principal, tá? O último grupo que eu criei agora foi o grupo Anticrise, que é um grupo que a gente tá partilhando todas as lives do Pablo Marçal, né? Que é o nosso mentor também. Ele foi meu mentor no PLD. E também a Elisângela Freitas, ali que a gente teve, que eu fiz o meu livro, né? A partir disso que eu destravei para escrever livros, tá? Então, o que acontece? Ali, a gente partilha as lives dele e também algumas tarefas que a gente vai ali assistindo a live, transmitindo a tarefa, sendo bem prático mesmo, né? Pra gente ir destravando e compartilhar os nossos resultados, né? Como se fosse um mastermind mesmo. Pra gente ir destravando, tá? Porque às vezes você fala assim, nossa, eu assisto todo aquele conteúdo, mas e agora? Como que eu vou colocar em prática? Então você pega ali durante a live, surgem vários insights, então você pega a essência daquilo que você escutou e lança lá no grupo a gente ir já praticando. Nossa, essa tarefa que eu achei que dá pra mim fazer já. Então você vai e faz, né? Não é que você vai fazer todas, porque isso é bastante conteúdo, né? E são durante 60 dias pra gente poder estar vivendo essa experiência. Então a gente vai mudando, transformando a cada dia, né? Que a transformação ela não volta, né? A mudança muitas vezes você vai e volta, né? Mas a transformação ela é definitiva. Então a gente vai transformando a nossa mente, renovando aí os nossos conhecimentos, né? Nos desafiando, enfrentando o medo e passando por várias e várias barreiras que muitas vezes pra gente era uma barreira gigante. Agora a barreira baixou, você já pulou esse obstáculo e você já está enfrentando novas barreiras. E ainda nesse caminho você está ajudando pessoas, está transbordando, está já lançando o seu produto, você vai crescendo, né? Você vai crescendo níveis a níveis, né? Boa noite, Luísa, querida, seja bem-vinda, tá? Então a gente não pode desistir, nem desanimar, tá? E fazer boas escolhas, tá? Aí no livro ele tem uma indicação de um livro para vocês aprofundarem nesse assunto, tá? Boa noite, Camila, seja bem-vinda. Ele indica esse livro aqui, o Manuscrito Original de Napoleão Hill, tá? Então dentro do livro, Abre para 1 Milhão, ele indica esse livro para vocês. E agora vamos fazer a nossa autoavaliação. Dito todas essas 10 práticas para vocês superar o medo, para vocês calcularem os riscos aí que o medo causa na vida de vocês, vamos para a autoavaliação. É uma perguntinha, tá? Anotem aí. Meu medo de perder é maior do que a minha vontade de vencer? Eu vou repetir, tá? O meu medo de perder é maior do que a minha vontade de vencer? Tá? Então veja aí a situação de vocês, como está nessa questão da autoavaliação. Se o medo de perder de vocês, né, é maior do que a vontade de vencer, tá? A nossa próxima live vai ser aí a live de número 50. Eu vou falar sobre a tolerância ao fracasso e a rejeição. Um assunto que acho que muita gente passa, né, que é a rejeição. É muito importante falar sobre isso, né? Eu estudo bastante também. Tem um livro que eu tava lendo sobre as 5 feridas emocionais. É um livro que abre muito a sua mente. E você percebe tantas feridas que nós temos dentro de nós e que não foram resolvidas, tá? A gente precisa resolver isso aí. Precisamos enfrentar esses probleminhas aí que, né, é óbvio, com a ajuda de mais pessoas, né? Sozinho a gente tem mais dificuldade. Todo mundo fala, né? Sozinho a gente deve rápido, né? Mas com mais pessoas você vai muito mais longe, tá? Então a gente vai falar na próxima aula sobre as 10 ações práticas para ser mais resistente aos fracassos e rejeições, né? Quantos fracassos nós passamos e muitas vezes a gente não consegue avançar, não consegue sair daquele lugar e fica ali como se fosse numa areia movediça, né? Você entra e não consegue sair, tá?
Vamos tirar um print já, que eu tô vendo que entrou bastante gente aqui. Eu vi que vocês estão aqui bastante partilhando, achei bem legal. Vou tirar rapidinho um print. Acho que aqui foi, não sei se foi pra vocês aí. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, né? Essa live foi bem legal, foi bem desafiadora também. As próximas lives vai ser assim, conteúdo bem denso também, né? Como eu falei, essa do tolerância ao fracasso e rejeição vai ser a segunda live dessa série, né? Falei no comecinho da live. Estamos numa série, né, dos pilares para o sucesso. E dentro dessa série vão ter 15 principais hábitos, né? E atividades das pessoas de sucesso, tá bom? Então, hoje a gente já falou sobre gestão dos medos e riscos calculados, tá? Então, como a gente faz aí para calcular esses riscos, esses medos que nos enfrentam, tá? Se você ainda não faz live, faz um desafio, tá? Eu quero que vocês coloquem aqui pra mim quem vai se desafiar a fazer a sua primeira live, a sua segunda live, a criar o seu canal no YouTube, aparecer lá também. Inclusive, eu preciso destravar pra isso. Eu preciso começar a fazer as minhas lives também, transmitindo lá no canal do YouTube também ao vivo. Vou ver se eu consigo fazer isso, tá? Eu sei exatamente como eu faço, mas eu achei bem mais tranquilo fazer aqui pelo Instagram e depois eu subo lá, né? Mas eu quero fazer uma imersão de 3 dias aí, pra ajudar vocês a escrever livros, mas eu não sei, acho que eu vou fazer por aqui mesmo, por enquanto. Mas sim, eu vou destravar lá também, tá? Então, todos esses conteúdos que estão aqui estão lá também, tá? Inclusive, esse conteúdo de hoje vai ser estreado amanhã também lá às 15 horas, tá bom? E convido vocês que estão aqui a participar de alguns grupos de transbordo que eu vou citar agora pra vocês. Eu tenho o Desafio Devocional, que é onde eu partilho uma página de livro por dia. Estamos aí lendo o 4º livro, né, durante 7 meses. Pensa, uma página por dia, gente. Nós temos 2 livros com mais de 300 páginas, uma pagininha por dia, tá? E tarefas, tem tarefinhas no final, aí você faz aquilo que faz sentido pra você. Lembrando também que a gente lê lá Provérbios, né? E no caso do Desafio Devocional é um livro da Bíblia. Estamos lendo Levítico. Estamos quase encerrando o Levítico, então eu partilho um versículo lá pra vocês, porque estimulando vocês a estarem pegando a Bíblia de vocês para ler o capítulo todo, fazer as anotações, fazer tudo o que vocês precisam fazer. Então, essa é a tarefinha. Eu coloco o versículo e vocês leem o capítulo todo, tá? Antigamente, eu lembro que eu partilhava vários versículos, né? Mas não, agora eu coloco aquele que mais me chama atenção e vocês vão lá para vocês terem todos os dias. Nossa, o Dani enviou aqui um versículo. Então, eu vou lá e leio o capítulo todo. É um lembrete, né? Nossa, eu preciso ler isso aqui que vai fazer diferença na minha vida, tá? E aí você vai, nossa, eu já ouvi falar sobre esse assunto, mas não sabia que estava na Bíblia. Olha que legal. Então vocês vão confirmando, né, com a palavra aquilo que vocês já ouviram em algum lugar, mas aí com os seus olhos vocês vão tendo contato com a palavra. Esse é um dos grupos, tá? E aí tem um outro grupo que é um grupo novo, né? A gente partilhou aí, na verdade era um grupo que a gente falava sobre estudo bíblico comentado, na época era o meu esposo que fazia, aí a gente acabou parando ele um pouquinho. E eu coloquei ele como desafio da intencionalidade. O que é esse grupo, gente? É uma live que eu fiz a partir de um atendimento que eu fiz que surgiu esse conteúdo, né? Da intencionalidade. Você ser intencional naquilo que você vai fazer, em tudo, tá? Por exemplo, aqui na live. Por exemplo, eu poderia estar com fundo branco aqui, normal. Mas eu tô com fundo aqui, tem os meus livros aparecendo ali, inclusive os meus 2 livros, né? Que é o Escritora Particular de Deus. Como me tornei mãe escritora, esse primeiro aqui. Né? O segundo é o Chamado, Quando Mover Supera os Bloqueios. Esse aqui é um livro de coautoria com 53 escritores, então isso aqui é ser intencional. Eu poderia não estar mostrando os livros, mas eu estou mostrando, então é uma das coisas intencionais. E aí essa live, eu fui fazer as contas, tinha 40 pontos dentro da live, e eu falei, quer saber? A gente foi desafiado no Mastermind da Ana a fazer Reels todos os dias, né? E aí eu falei, vou fazer então um desafio. E ao mesmo tempo que eu estou fazendo aqui no Instagram, eu também tenho um grupo que eu partilho lá para eles poderem acessarem esses códigos, assim como vocês também acessam aqui, mais o estudo de Provérbios, né? Que eu estou lendo pela 5ª vez, Provérbios aí todos os dias de acordo com o dia. Por exemplo, hoje é dia 13, então é o Provérbios número 13, e aí eu coloco o versículo que me chamou a atenção. Como que eu falo para vocês que o versículo que chamou a atenção? É muito pessoal. Você tá lendo ali, fazendo a sua leitura, e de repente aquele estalou seu olho, né? Aí eu falei, vou colocar esse versículo. Então, eu coloco o versículo lá e libero a passagem, certo? Esse é um dos. E aí também tem uma listinha de tarefas. E também a gente fez um plannerzinho, né?
para vocês se organizarem aí de acordo com as tarefas. Então lá a gente colocou para vocês encontrarem 4 objetivos de vida que vocês querem realizar e para vocês colocarem nesse plannerzinho. Então tá tudo lá nesse grupo, tá? É um grupo para vocês também participarem gratuitamente, tá? Aí o que acontece? Temos o grupo das mulheres, esse é um grupo mais antigo, tá? Desde janeiro aí em atuação. E lá esse grupo é um grupo para você palestrar, tá? Todos esses grupos são fechados, porque eu envio as mensagens, porque para não ficar poluído e para vocês participarem também. Então o grupo das mulheres, eu abro ele no dia da palestra pra gente poder ali dar os depoimentos, a gente falar como que foi a palestra, partilhar algum link, por exemplo, se você tem algum produto, a gente também deixa você enviar lá também, entendeu? E aí você faz a palestra. Então você vai destravar lá nesse grupo, inclusive a Maria Flor estava aqui também, a Josi já fez também uma palestra lá dentro, e esse conteúdo fica salvo lá no meu canal do YouTube, todo mundo pode acessar depois também. Então olha que bacana, né? Quanto a gente vai levando a nossa mensagem vai propagando muito mais, tá? E o intuito desse grupo é você destravar, tá? E olha que mais legal, eu falei, nossa, mas esse grupo não pode ficar só assim. Aí desse grupo a gente extraiu um pessoal que também vai participar da coautoria de livros, que a gente vai possivelmente lançar o mês que vem. Deu em torno de 20 mulheres. Por quê? Para registrar esse movimento. E agora a gente já vai lançar também uma segunda turma para próximas pessoas que também forem fazer, porque eu tenho a ideia de fazer 100 projetos. Nós precisamos ter números para as coisas, né? Colocar números e falar assim, eu vou fazer tantos projetos, eu vou atingir tantas mulheres, o meu público é esse, então você precisa ter clareza, né? E eu coloquei que eu vou fazer 100 projetos. Eu não sei até quando isso vai, né? Quantos anos vai levar para poder fazer todos esses 100 projetos. Mas a ideia é essa, tá? O que é a ideia desse projeto com autoria? É destravar escritores. Por exemplo, eu não tenho nenhum livro. Mas você vai ter um capítulo dentro de um livro com mais mulheres, com mais autoras, coautoras, né? Quando tem duas pessoas a mais no livro, você não é autor, você se torna um coautor, né? Você participa daquele livro também. Então é muito legal, por quê? Porque a sua mensagem vai estar ali dentro, é uma forma de você já destravar para a escrita, você dominar essa escrita. Mas eu vou me tornar escritor? Talvez não. Talvez você só vai escrever esse livro, tá? Mas o que acontece? É para você dominar a escrita. Boa noite, Tati, querida, seja bem-vinda. Sim, Josi, é uma benção um grupo de mulheres. Por quê? Porque daí você entra em contato com mais pessoas, né? Então, até semana passada a gente falou sobre a questão de você estar dentro de uma armadura, né? Então, foi muito legal a palestra, né? E foi muito bacana, inclusive tá disponível para vocês assistirem lá também. A Tati também já palestrou lá, trouxe conteúdo sobre a conexão com o coração. Então, olha quanto a gente pode contribuir com a nossa mensagem, né? Então, esse grupo é muito legal, tem um carinho muito especial por esse grupo, né? Inclusive, é um grupo que também a gente tá em parceria com a Cláudia Garcês, ela participa com a gente lá também. A gente começou lá em janeiro, numa mentoria que eu fiz de livros, a gente despertou essa necessidade de ter um grupo para atender também as mulheres nas suas necessidades, né? E é bem legal, porque a gente tem esse contato ali mais no Zoom, né? Então fica bem legal, tá bom? E aí outro grupo que eu tenho também é Escritores Vencedores, que é um grupo ali que eu partilho, né? Por exemplo, é fechado também, que eu coloco, por exemplo, que vai ter uma live, alguma postagem interessante que eu mando lá pra vocês, tá? Então ali é a conexão que eu tenho com vocês, com a minha movimentação aqui no digital, tá? Então tudo isso a gente faz por quê? Para alcançar mais vidas de maneiras diferentes, né? Então, muito legal. Quero deixar para vocês aí um versículo bíblico, até o Joaquim comentou no comecinho da live, né? Que no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora, né, o medo, pois o medo implica castigo e aquele que tem medo não chegou à perfeição do amor. Está em 1 João, capítulo 4, versículo 18. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, que o amor lança fora todo o medo que tem dentro de nós, tá? Então, se você ainda tá com muito medo, né, coloque no coração de Jesus e saiba que o amor vai lançar fora todos esses medos que estão invadindo você aí, tá bom? Não se esqueça de fazer os stories de vocês, colocar qual foi a mensagem que mais impactou a vida de vocês, qual foi, assim, aquela mensagem que incomodou vocês, né? A verdade é essa, né? E lembrando que essa live ela fica salva, vai estrear amanhã no YouTube, tá? E entre nesses grupos que fizerem sentido pra você aí, ou crie um grupo de vocês também, comece esse movimento, né? Porque é importante que vocês tenham essa ação, que vocês vão experimentando, né? Cada vez que você se lança a fazer algo novo, você vai ter um resultado novo, com certeza, né? Perfeito, Dani, a Tati falou isso mesmo. Então a gente precisa aí
Inclusive, eu gostei muito, viu, Tati? Você tava em viagem esses dias e partilhando tudo que você tava vivendo, né? Tá vendo? É uma forma de transbordo também. Às vezes a gente tá tão distante, né? E fala assim, nossa, será que um dia eu vou visitar tal país, né? E é tão legal, né, a gente visitar e poder compartilhar com as pessoas, né, aquilo que a gente viu, né, com os nossos próprios olhos, e a gente, através de uma telinha, consegue acessar aí lugares extraordinários e que sim, a gente tem e sente real a presença de Deus, né? Então, muito legal. Eu acredito que você... Acho que dá até pra dar um livro aí, viu, Tati? De tanto que você teve de experiência nesses lugares que você está. Porque o lugar que você mora já é um lugar incrível, né? Então, é muito legal. Você mora em Portland, né? Então, muito legal e lugar diferente, assim, pra gente poder... Tá vendo? Às vezes até o lugar, né? O ambiente vai influenciar, assim, os nossos resultados, vai influenciar, assim, até mesmo o nosso conteúdo, né? Então, aproveitem bastante os recursos que vocês têm disponíveis e lancem, sim, para fora todo esse medo e a mensagem junto também, porque às vezes a mensagem veio para mim agora. A mensagem tá ali grudadinha com medo, né? E o medo fala assim, eu não vou soltar a mensagem. A mensagem fala assim, medo, me deixa que eu quero enviar essa mensagem para mais pessoas. Então é o momento que você vai romper, né? Romper com essa dificuldade e transmitir aquilo que você sabe, aquilo que você domina, aquilo que você sabe que vai ajudar alguém, né? Inclusive a Tati foi uma conexão que eu fiz aí através da Grazi Alves e mudou totalmente a minha vida, porque eu falei, nossa, eu não entendia tanto de coração, né? Hoje, inclusive, eu não falei pra você, mas o meu próximo livro, né, né, eu vou falar sobre coração também, né? Então vai ser muito legal. Então eu vou usar inclusive muito do seu conteúdo para mim poder fazer conexões com a escrita. Então vai ser muito legal. Ah, Tati, sim, estou escrevendo algo lindo para conexão com o coração. Isso mesmo. Então tudo que você partilhar vai com certeza chegar a lugares extraordinários e que precisavam da sua mensagem, né? Então eu quero agradecer muito a participação de vocês. Hoje eu fiz um pouco mais cedo, né? Pela necessidade do meu horário aqui também. Tem outros compromissos aqui. As últimas lives eu fiz em domingo, achei mais fácil fazer em domingo, mas a gente vai aí adaptando. O importante é não deixar de fazer lives, o importante é você ter pelo menos um dia na semana para você chegar aqui, transbordar e ajudar mais pessoas, que eu sei que vai ter pessoas que vão ouvir sua mensagem. Então, se você tá pensando assim, nossa, eu acho que não tem ninguém para ouvir minha mensagem, vai ter, pode ter certeza. Né? No comecinho da live a gente tava com 6 pessoas assistindo, depois caiu para 4, 3 e assim vai, né? Você não precisa olhar para o número, né? Olhe para as pessoas que vão passar aqui depois. Olhe para as pessoas que pelo menos ouviu um pouquinho da sua mensagem que você já pôde contribuir. Quando você fala de contribuição, muda todo o jogo, né? Então a sua vida se transforma. Só de você saber que aquilo que você falou pode ajudar alguém, nossa, muda totalmente. Então faz total diferença, né? E o nosso tempo, né? A gente tá aqui doando o nosso tempo, doando aquilo que é a nossa vida, né? E para as outras pessoas que vai fazer diferença com certeza, né? Gratidão amada por tanto amor, isso mesmo, Tati. Então, eu quero agradecer muito vocês, né? Eu preciso encerrar também a live aqui. Não é, a gente, dependendo da gente, a gente fica até amanhã, né? Mas é muito bom, gente, é muito bom você transmitir conteúdo, transmitir conhecimento, colocar em prática. Olha, teve muitas 10 práticas para vocês aqui superarem os medos de vocês e enfrentem, né? Não tenham, assim, medo do medo, né? Enfrentem, porque vocês vão perceber o quanto aquilo vai fazer diferença na vida de vocês, tá? Gratidão, Dani, vou começar a fazer também. Você me motiva. Isso mesmo, Tati. Só começa, pega alguma mensagem sua, né? Inclusive você faz vários reels, né? Os reels também vão bem longe, né? Aqueles conteúdos rápidos, né? Mas que você já consegue ter que é tudo muito instantâneo, né? Mas começa a fazer uma live pra você ver, né? Se você tem, assim, talvez uma pouca vergonha, tá com muita vergonha, por exemplo, pouca vergonha ou muita vergonha, né? Você começa a fazer, por exemplo, de manhãzinha. Talvez nem pareça muita gente. Então, né? Nossa, Dani, mas você vai fazer uma live pra ninguém? Talvez seja a necessidade sua agora, né? Fazer uma live com poucas pessoas, até você ir treinando, né? Imagina se você já começa errando com 1000 pessoas, né? Então, é momento de errar, é momento de testar, é momento de experimentar, é momento de levar a sua mensagem, independente se você tá inseguro ou não, é aqui que você vai vencer o medo, né? Às vezes tem lives que eu faço que às vezes eu nem sei o que eu vou falar, mas eu tenho um rascunho aqui, eu tenho um roteiro, né? Mas eu sei que no final, ali no meio da live, o senhor vai me usar, ele vai falar alguma coisa diferente, e aí a gente vai se lançando, né? Dá vontade de nem terminar a live, é essa sensação que a gente tem, né? A gente fala assim, nossa, eu vou terminar, mas agora é que tá ficando bom, né? Por quê? Porque você teve tantos insights, você teve tantas informações que você sente que tá bom, né? É confortável também estar aqui. Mas tudo na vida também tem que ter
um momento de pausa, um momento de descanso, né? Mas a vontade é fazer live todos os dias. Tem pessoas que conseguem fazer live todos os dias. Eu não recomendo tanto, por quê? Porque se ela resolver parar, ela para de vez, né? Então começa pelo menos uma por semana. Marca o dia, marca o horário, faz uma postagem. Eu faço assim. Daí o que acontece? Às vezes eu coloco a postagem, eu não tenho nada pronto ainda, mas é pra colocar pressão mesmo, sabe? Então eu trabalho muito com a pressão. Então eu coloco o post lá e falei, Senhor, agora eu vou ter que fazer, agora eu vou assumir o compromisso, né? Então por isso que o grupo do desafio é muito bom também. Tem mais pessoas te olhando, né? E vai te ajudar a te alavancar, a fazer com que você não pare no meio do caminho. E você vai pensar assim, é sobre vidas, né? Tem vidas me esperando, tem vidas esperando mesmo aquilo que eu tenho para entregar, né? Que talvez seja muito para aquele que não tem nada, né? Então começa e você vai percebendo, nossa, mas qual que é o meu conteúdo? Começa aquilo que você domina primeiro, aí depois você vai quebrando aqueles conteúdos e fazendo daquele conteúdo novos conteúdos, né? Ah, você acabou de descobrir uma pesquisa nova, diferente, fala sobre aquilo. Começa a fazer uma série, começa a fazer, por exemplo, temas que talvez você quer aprender. Ah, eu comecei a ler um livro agora e esse livro tá muito interessante. Então começa a partilhar ele. Você faz a leitura e você pega um trecho do livro e comenta, né? Fica muito legal. Então, às vezes você estudou o dia todo, né? E você não teve oportunidade de compartilhar. Então você abre a live e fala, olha, hoje eu estou abrindo essa live que eu quero compartilhar sobre um livro que eu estou aqui lendo. Ele me ajudou e também pode te ajudar. Então eu quero partilhar alguns pontos aqui em destaque. Pronto, começa assim. Até você ir se habituando com o digital, com a telinha, né? O seu ambiente com certeza vai estar adaptado, então adapte-se com aquilo que você tem agora. Aí com o tempo você vai percebendo, nossa, aqui poderia ter melhorado. Então vai melhorando, né? É que o perfeccionismo é assim, você tem que fazer, corrigir e depois adaptar a sua realidade, tá? Então faz isso que vai dar super certo e você não vai ficar na mão aí, porque conteúdo não falta, gente. Conteúdo é o que mais tem, tá? Por exemplo, esse livro, eu fiz a primeira parte que ela falava sobre autoconhecimento, a segunda parte, já são várias partes, né? Fala sobre essa série Pilares para o Sucesso. Daí agora eu vou partilhar, são 15 lives nesse tema, né? Pra gente poder ir para um outro tema também, tá? Então é muito legal. Faça assim, porque daí agora eu posso criar uma outra live com outro conteúdo também. Não que eu vou ficar presa a esse tipo de conteúdo ou só esse livro, né? Por isso que eu faço essa live do transbordo, para ser uma live mais assim espontânea, né? E a outra que eu faço também é no grupo de mulheres, né? Por exemplo, eu tenho um tema lá, eu chamo as pessoas que gostam de falar sobre algum assunto, a gente se desafia, a pessoa vem, palestra e fica aquele conteúdo salvo para poder acessar, para poder liberar o conteúdo, é muito legal, né? Então vamos fazer assim pra gente começar, tá? Começou, depois aí ninguém segura, que nem, por exemplo, a minha filha, né, tava começando a falar, e aí agora o que acontece? Apertou o botãozinho, não tem como desligar mais. É assim que acontece, né? Então o transbordo ele faz muito isso. Apertou o botão, só tem o botão de ligar, de desligar não tem, tá? Então fica com essa mensagem de final pra gente poder destravar de vez esses medos da nossa vida, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa live, né? Não esquece de curtir esse vídeo depois, comentar aquilo que você achou. E na próxima live, a gente já partilhou aqui, vai ser a live do número 50. Vamos falar sobre tolerância ao fracasso e a rejeição. Então vai ter 10 ações práticas, né? Para ser mais resistente aos fracassos e às rejeições, tá? Então espero vocês da próxima live. Acredito que vai ser no domingo também, né? Não sei se na sexta vai ficar fácil pra mim, mas a gente vai aqui se ajustando às nossas rotinas e também contribuindo na vida de vocês, tá bom? Então fiquem com Deus. O meu abraço de 40 segundos pra vocês e um beijo forte no coração. Até a próxima, tá bom? Então excelente aí restinho de domingo, né? Hoje a gente terminou mais cedo, né? Normalmente a gente termina meia-noite as nossas lives, né? Hoje terminamos aí às 8h13 e deu super certo, tá bom? Então fiquem com Deus. Até a próxima. Não se esqueça de transbordar, tá bom? Isso que vocês aprenderam aqui já é um grande passo para vocês também transbordarem, né? Olha, pega 3 pontos dessa live, transborde aí para os stories de vocês, pros reels, né? Ou até mesmo uma live, né? Olha, acabei de sair de uma live, tive alguns insights e vou partilhar com vocês, né? E aí já destrava, tá bom? Então, fiquem com Deus e um excelente restinho de domingo. Até a próxima, então. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!